Vamos lá então, guerreiras. Bom dia a vocês. Que o Senhor Jesus seja conosco nesse tempo. Amém. Eu estava orando, agora há pouco e pedindo ao Senhor assim que Ele viesse, nos trazer um entendimento de tudo aquilo que Ele tem, das maravilhas que Ele tem para nós, E hoje nós vamos falar sobre um tema muito preciso para os nossos tempos. E assim, claro que eu quero pedir a você, para você compartilhar esse link com outras pessoas, para que mais mulheres aí recebam da palavra do Senhor, o que Ele nos instrui em relação a esse tema, que é um tema bastante polêmico, Confesso que não é um tema fácil de se tratar, mas necessário. Então, nós precisamos falar disso, precisamos aprender mais sobre o tema, Qualquer coisa, qualquer problema que der aí na conexão, vocês me avisam, tá bom, gente? E vamos lá. Hoje nós vamos, como vocês já viram, nós vamos falar sobre submissão. Nesses dias nós temos estudado aí sobre a feminilidade cristã. Nós estamos aqui, só baixar um pouquinho aqui o volume. Nós temos aí estudado sobre a feminilidade cristã. Nós estaremos estendendo esse título, a algumas lives ainda. Nós temos muito que estudar sobre esse título. E dentro desse título aí nós vamos estar falando sobre alguns temas e um deles nós já falamos na semana passada, Se você não assistiu a live da semana passada, ela está aí gravada no meu Instagram e também está lá no meu canal do YouTube. Você pode ir lá, dar uma olhadinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, minha querida, para que assim você receba as notificações de todos os vídeos, mesmo o dia que você não puder tá online, que você depois consiga ali assistir, tá bom? E aí você envia para as pessoas que você quer que aprenda junto conosco, tá bom? Vamos lá então, nós estamos falando sobre o resgate, dos valores da feminilidade cristã. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 3, e inicialmente nós vamos falar sobre um versículo, mas eu quero já falar com vocês aqui sobre o significado da palavra submissão. Tem muitas pessoas que interpretam essa palavra de forma errada, por não saber de fato o significado, por não saber como lidar com essa questão da feminilidade cristã, então assim, da submissão. Então, assim, nós vamos tratar aqui bem, nesse começo, bem específico, o que quer dizer essa palavra submissão, tá? 1 Pedro 3, ele já vai trazer para nós aí, nós vamos estudar esse texto hoje do 1 ao 4, mas esse texto ele já vai trazer para nós aí, por que nós estamos falando aí sobre a submissão, Antes eu quero falar para vocês sobre o significado dessa palavra. Submissão, sub é estar debaixo, abaixo, e missão é uma tarefa, certo? Ok? Esse é o significado da palavra submissão, é você estar debaixo de uma tarefa, é estar abaixo de uma missão, debaixo de uma missão. Submissão, esse é o significado da palavra submissão. Então, todas as vezes que as pessoas falarem, submissão, tudo que eles trouxerem sobre a submissão, que não é isso, vocês nem ouçam. Vocês já estão aqui, nós já estamos aqui aprendendo exatamente para a gente saber lidar com isso, para a gente saber como ser submissa, e também precisamos ir a fundo no que quer dizer essa palavra, tá bom? O mundo, gente, ele vai trazer um significado para essa palavra de outras formas. Ele vai trazer no sentido mesmo, não vale aqui eu ficar retratando isso, mas assim, vocês já devem ter ouvido falar, que a mulher ela não pode ser submissa porque isso é escravidão. Mentira.
né, a mulher que se submete à escravidão, aí isso não é submissão, né, isso é escravidão. Mas assim, a submissão, ela é isso, é você estar debaixo de uma missão. 1 Pedro, capítulo 3, eu quero ler com vocês primeiro o verso 7, tá bom? Diz assim, ó, aqui no capítulo 3 está tratando sobre os deveres dos casados. Então, no verso 7, ele já está falando aqui para os homens, tá? Mas nós vamos nos ater só na parte B do versículo, que diz assim, ó. Vou ler a parte A e a B. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Eu quero que vocês se atentem bastante para essa palavra co-herdeiro. O que quer dizer o co-herdeiro? É quando você herda junto com outra pessoa algo. Isso é co-herdeiro. Então, aqui o texto está dizendo que nós somos co-herdeiros da mesma graça. Lá em Gálatas 3, no verso 27 e 28, diz assim, ó, Gálatas 3, 27 e 28. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Falando um pouco agora, né, um pouco mais sobre o co-herdeiro. Porque muitas interpretações foram feitas ao longo do tempo de que o homem e a mulher são tratados por Deus de forma diferente. Isso é uma mentira, tá? O homem e a mulher, ele recebe igualmente, né, o amor de Deus, ele recebe a graça de Deus, ele recebe a herança, ele recebe a promessa. É a Bíblia que está falando. Nós acabamos de ler os textos. Então, assim, nós recebemos a mesma coisa. Nós somos para Deus, nós somos de igual forma, né? Nós temos o quê? Nós temos alguns deveres, nós temos funções diferentes. Mas por Deus, o olhar de Deus para nós é que nós, tanto homem quanto mulher, nós estamos todos debaixo da mesma missão. Nós estamos debaixo da mesma promessa, nós estamos debaixo da mesma ordem, ok? Tudo certo por aqui, todo mundo entendendo? Depois, quero que vocês leiam comigo 1 Pedro 3, aí aqui nós vamos começar no versículo 1 até o 4, que diz assim, ó, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos lá então. Lembra que eu já expliquei para vocês o que quer dizer a palavra submissão. Aqui, o apóstolo Pedro ele vem falando para nós, mulheres, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. Essa sujeição ao nosso marido, essa submissão ao nosso marido, é algo que nós precisamos entender o que é submissão, para que assim nós consigamos estar sujeitas a eles. Nós precisamos entender que em outras passagens bíblicas fala sobre homem e mulher estarem sujeitos por temor a Cristo. Em Efésios, queria que vocês abrissem aí. Em Efésios, amém? Gente, quem não tem aí o texto, quem não tem a Bíblia física, pode abrir
ela aí em aplicativo. Fiquem tranquilas aí, tá bom? Vamos lá em Efésios. Efésios 5, no verso 21, diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, no temor de Cristo. Eu estou aqui falando de formas diferentes porque temos outras versões também. Então, algumas vai dizer por temor, outras vão dizer no temor de Cristo, por temor a Cristo, né? Mas tem o mesmo significado, tá? Então, o que nós precisamos entender aqui? Quando nós, mulheres, entendemos essa submissão, esse temor a Cristo, não é difícil nos submeter aos nossos maridos. Não é a pior coisa do mundo, porque é o temor a Cristo que vai nos ensinar a nos submeter a um homem. É o temor que nós vamos ter em Cristo, as coisas que Cristo nos ensina, nos mostra, nos fala. É esse temor a Ele que nós vamos ter essa reverência, esse respeito pelas ordenanças de Cristo nas Escrituras, esse respeito à pessoa do Senhor Jesus. É isso que vai nos ensinar, que vai nos manter submissas aos nossos maridos. Então, quando a pessoa, quando ela rejeita essa submissão, é porque ela ainda não entendeu a cobertura que o homem traz para a vida de uma mulher. A cobertura tanto espiritual quanto emocional, a cobertura masculina, né? Então, quando a gente tem dificuldade de se submeter ao homem, ao marido, ao esposo, é porque nós temos dificuldade em nos submeter a Cristo. Não tem como eu entender isso se não for por temor a Cristo, porque realmente é muito difícil a submissão. Ela não é fácil, ela não é uma coisa, não é uma coisa fácil de lidar, é muito difícil. Mas por temor a Cristo nós tememos, nós nos submetemos. E vocês entenderam que essa submissão a Cristo é tanto para o homem quanto para a mulher. O homem também deve se submeter a Cristo. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso, sobre esse temor. Precisamos entender de fato o que eu estou fazendo para o meu marido, essa submissão que eu estou, não é por ele, não tem a ver, né? Não tem a ver com ele, muito mais em Cristo. Hoje, mulheres, eu falo para vocês assim, que quando nós não pecamos contra o nosso marido, vamos ser bem específica na questão do adultério, quando nós não adulteramos por temor a Cristo, por amor a eles, mas por muito temor a Cristo. Nós não fazemos o que não deve fazer, nós não o maltratamos por temor a Cristo. Muitas vezes, claro, gente, eu estou casada há 20 anos, tá? Meu esposo está até aqui assistindo. Muitas vezes nós temos sim vontade de fazer, sabe, de falar o que não deve, nós temos vontade de agir de forma errada com eles, né? Nós queremos pagar na mesma moeda, mas por temor a Cristo nós não fazemos. Então, desde a primeira live, se vocês estiverem aí acompanhando bem, vocês vão ver que a todo tempo eu estou falando sobre o temor a Cristo, que falta na vida das mulheres. Se nós temêssemos a Cristo como deveria, nós não estaríamos tão doentes. Muitas de nós não estaríamos tão perdidas. Muitas de nós não estaríamos tão adoecidas mesmo, emocionalmente e até espiritualmente. Então, precisamos temer a Cristo. Então, a submissão, entenda, quando você se submete ao seu esposo, você está fazendo isso muito mais porque você teme ao Senhor. Quando você não se submete ao seu esposo, é porque você tem dificuldade em se submeter a Cristo, a Deus, às ordenanças dele. Como eu vou suportar todas as coisas? Isso aí é um outro caso, a gente pode fazer uma outra live falando sobre o que a gente deve suportar dentro de um casamento, né? O que a gente pode suportar dentro de um casamento. Mas uma das coisas que eu quero que vocês frisem bastante no começo desse texto é essa sujeição. Sujeitem-se cada uma a seu próprio marido. Sujeitem-se cada uma a seu próprio marido. Amém? Depois, no verso 1 ainda, no versículo 1, na parte B, diz assim, ó, que para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra
alguma. O segundo tópico aqui do nosso tema é casado com não cristão. Casada com não cristão. A mulher que é cristã e o marido não é, eu já errei nisso, já agi dessa forma e vi como isso foi prejudicial para o meu relacionamento. Querem enfiar o evangelho goela abaixo dos maridos. Querem falar o tempo inteiro, quer que o homem esteja na igreja o tempo todo, quer que o homem... Claro, gente, claro, eu acredito que muitas pessoas andam tão vazias, claro, porque não têm Cristo, não têm o temor a Cristo. Mas nós sabemos que nós queremos muito, mulheres hoje, elas não anseiam tanto por homens. O maior anseio da mulher hoje é que o homem tema a Deus. Essa é a verdade. O maior anseio das mulheres hoje é que os homens creiam no Senhor. Porque nós sabemos que um homem temente a Deus, ele se priva de muita coisa. Ele se protege de muita coisa por temor a Cristo. Então, uma das coisas que nós aqui precisamos entender, que a mulher, né, quero aqui falar para você, mulher que tem o marido que não é cristão, né, que você ganhe ele sem palavras. É o que o texto vem nos ensinando ali. Para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Nós precisamos parar de falar. A gente fala demais. A gente fala demais, a gente acaba sendo muito incisiva naquilo que não é devido. Nós queremos convencer os nossos maridos. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. O texto vem dizendo ali que ele seja ganho sem palavra alguma. Uma mulher calada, ela consegue discernir o mover do Espírito Santo. Uma mulher que se priva de falar muitas coisas, ela consegue enxergar quando é o Espírito Santo que está falando. Quando o Espírito Santo começa a fazer a obra. Porque ela se calou. Às vezes ela fica falando, Deus faz a obra, e fica, né, e faz campanha disso, campanha daquilo, meu marido precisa, né, que o meu marido, olha, se cale. Às vezes Deus está esperando só para você, só um momento de você se calar. Quando você se calar, aí você vai conseguir enxergar o que Deus já está trabalhando na vida dele. É através do procedimento da mulher que não tem o marido cristão que ela ganha o marido. É o que a Bíblia está dizendo, é o que o apóstolo Pedro vem nos aconselhando. Praticamente ele está dizendo, fiquem caladas. Que vocês ganhem ele pela conduta de vocês, de esposa. Pela conduta de sua esposa. Que assim venhamos ganhar os nossos maridos. Né? E outra coisa que eu quero também aqui falar com vocês é que tem dois textos em Provérbios. Um é Provérbios 17, 28, que diz que até o tolo calado se passa por sábio. Provérbios 12, 18 diz que palavras ferem como espada, mas a língua do sábio ela cura. Nós, mulheres, somos muito... lembra que eu tenho sempre falado para vocês que nós somos muito influenciadoras, somos mesmo. Né? E uma das coisas que eu tenho lutado é para que essa nossa influência seja para o bem. Né? Mas eu sei que muitas mulheres ainda influenciam seus maridos para o mal. Quando você trata ele com falta de respeito, quando você fala demais o que não devia, quando você, né, acaba expor algumas situações, né, para o seu marido que nem deveria, quando você acaba fazendo isso, o que acontece? Você está ferindo ele, você está machucando ele. Né? E eu tenho falado até muito para as mulheres aqui que às vezes a gente esquece que os homens têm emoções, que os homens têm uma alma, que os homens têm o lado emocional. E claro que eles são mais racionais, eles são mais, né? Eles têm uma percepção de emoção diferente da gente, né? Nós somos mais emotivas, sim. Mas os homens têm emoções. E muitas vezes são as mulheres que matam as emoções dos maridos. Muitas vezes, por falta de sabedoria, acaba falando demais, acaba fazendo o que não devia e nisso vai matando ali, né? Algo que ao invés dela estar regando uma sementinha, né?
que Deus já está plantando ali, ao invés dela estar trabalhando com Deus nisso, ela destrói o que Deus está querendo fazer na vida do marido. E nós precisamos cuidar muito. Até o tolo calado se passa por sábio. Palavras ferem. A boca, a língua, né, que fala sabiamente, ela cura. Então, se você não tem nada o que falar, fique calada. Um dos conselhos que eu mais tenho dado, né, nas mentorias que eu tenho aplicado, nos discipulados, é fique calada. Ore. Uma das coisas assim que eu vejo que a gente vence muitas batalhas é através da oração, não é através da boca, não é através do muito falar. Né? E aqui nós precisamos ter uma atenção muito grande, que às vezes eu vejo mulheres, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar envolvida, eu tenho que obedecer o pastor, eu tenho que obedecer. Né? Tem muitas denominações aí que as mulheres parecem que são fascinadas pelo contexto igreja. Vive 24 horas dentro da igreja, é campanha de não sei o que todo dia, toda semana. Né? E assim, gente, a gente precisa cuidar com isso. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. O primeiro homem que nós temos que prestar atenção nos cuidados é o nosso marido. Mulheres que colocam filhos antes dos maridos é dado ao fracasso. Porque o marido vem antes dos filhos. E o marido precisa ser honrado. O marido precisa ser ministrado com a palavra. Eu tenho falado para as mulheres em encontro de casais, não quero ir sozinha. Eu entendo, é ruim a gente andar sozinha sendo casada. Né? Mas nós precisamos entender que, cara, quando eu estou lá, eu estou aprendendo algo que eu posso passar para ele. E às vezes não é falando, às vezes pelo que eu aprendi, eu vou agir e eu vou abençoar a vida dele. Eu vou ensinar ele de alguma forma. Certo? Então, assim, nós precisamos cuidar muito. Né? Uma mulher calada, ela consegue observar e discernir quando o Espírito Santo faz. Amém? No verso 2, nós vamos ler ali, que o marido, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, olha só, comportamento. Vamos falar sobre comportamento. Qual é a evidência da conversão na sua vida? Aqui eu acredito que nesse momento aqui da live, das pessoas que aqui estão acompanhando, a maioria aqui é cristã, né? Já tem o conhecimento da palavra. E qual é a evidência do mover do Espírito na sua vida? Porque aqui está dizendo que pelo comportamento dela honesto e cheio de temor. Honesto e cheio de temor. Ela ganha o marido. E o nosso comportamento faz toda a diferença nisso. Qual é a nossa honestidade com o nosso marido? Qual é o nosso comportamento com o marido? Tem mulheres que fazem compras, uma coisa assim que eu tenho percebido. Mulheres fazem compras escondidas dos maridos. Né? O marido vai saber já quando a coisa já está lá, já está andando. Né? Isso é só uma das coisas que eu tenho visto. E o que o cara vai pensar disso? O que ele vai pensar? Ela não me respeita. Porque ela não pediu minha opinião, ela foi lá e fez do jeito que ela queria. Se for para você estar tomando decisões sozinha na sua vida, para que você casou? Porque quando a gente casa, a gente não casa para ficar, para viver a nossa vida sozinho. Pessoas que querem casar para ficar sozinho não casam, porque senão você acaba com a vida da outra pessoa. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar aqui é a honestidade com o marido. Precisa ser honesta com ele. Mas ele não é comigo, e daí? A palavra ensina isso? Não ensina. A palavra nos ensina que a gente deve pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. Não é fácil, mas por temor a Cristo, no temor em Cristo, nós conseguimos. Então, o nosso comportamento aqui, eu citei só um exemplo das compras, mas o nosso comportamento honesto com os maridos podem levar eles ao conhecimento real do Evangelho. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos... Lembra da semana passada? Nós falamos sobre uma mulher. Alguém lembra o nome dessa mulher? Essa mulher, gente, ela levou o Evangelho para a casa dela. Ela levou Cristo para as vidas, para a família dela. Então, assim, o que você está levando para sua casa?
O que você está evidenciando dentro da sua casa? Que você nasceu de novo. Domingo, nosso pastor pregou sobre o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento. E achei muito interessante quando ele disse, olha, tem pessoas que podem viver anos na igreja, mas não nasceu de novo. Faz de um tudo. Tem liderança, tem isso, faz aquilo, mas não nasceu de novo. Está só fazendo. E às vezes fazendo aquilo que Deus nem chamou para fazer. Então, a gente precisa evidenciar o temor a Cristo. A gente precisa evidenciar que nós somos nova criatura. Então, a gente precisa cuidar com isso. Se eu sou temente a Deus, eu vou conseguir me submeter, eu vou conseguir ser uma mulher respeitosa, uma mulher comportada. Então, vamos pensar bastante sobre isso. Amém? No verso 3, o que diz aqui? Olha, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Prestem atenção, tem gente que pega esse texto e diz assim, não, porque a mulher não pode passar um batom, a mulher não pode fazer uma trança, a mulher não pode vestir um vestido, ela não pode andar de roupas finas. Mentira, isso é falta de leitura bíblica correta. O que o texto está dizendo? Eu vou ler de novo. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. O que o texto está nos ensinando ali, que a beleza, ela não deve ser focada nisso, nas tranças, nas joias, nas roupas, que é o que nós temos visto aí no mundo. É o que nós temos visto no mundo e dentro da igreja, né? Não falar só do mundo não, porque dentro da igreja também tem um monte, assim. Foca no quê? No exterior. Eu preciso estar bem, eu preciso me vestir com roupas novas a cada semana, eu preciso... O que o texto vem nos ensinando aqui? A beleza, ela é algo, gente, a beleza, ela é algo admirável, ela é belo, é bonito, é algo admirável. Isso não diz respeito só à estética, ao nosso exterior. O que o texto está dizendo não é para a gente não usar. É que a nossa beleza, esse algo admirável, o belo, que é o significado da palavra beleza, o que as pessoas olharem para nós, elas devem admirar, não a nossa beleza exterior. Aquilo que está lá dentro. Nós precisamos focar o que está lá dentro, eu preciso alimentar o que fica aqui dentro. O nosso interior... ele precisa falar muito mais do que o nosso exterior. Quantas mulheres que vocês já viram que colocaram de um tudo, trocaram todas as peles, vamos dizer assim, mas elas quando abrem a boca são... Uau! Quando abrem a boca não fala nada que presta. Fazem cirurgias no corpo, muitas cirurgias no corpo. Mas não faz uma cirurgia na alma e não deixa Jesus fazer a cirurgia no espírito. Então a gente precisa cuidar. O mundo faz isso com a gente. O mundo, ele quer que a gente o tempo inteiro produza, o tempo inteiro esteja maquiada, esteja... Gente, a beleza, nós vamos falar disso também numa outra live, né, mais específico, mas a beleza, ela traz para nós um prazer? Traz. Ela traz para nós uma alegria, ela levanta a nossa autoestima, ela nos faz ter autoestima? Sim, faz, e isso é muito bom. Graças a Deus pela beleza, pelas coisas da estética, graças a Deus, porque a gente tem a oportunidade de arrumar, né, passar um batonzinho. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de arrumar o cabelo, a gente pode fazer uma sobrancelha. Graças a Deus por tudo isso. Isso não quer dizer que nós estamos pecando fazendo isso. O pecado aqui é quando isso se torna mais importante do que eu nutrir a minha alma, o meu espírito, do que eu me preocupar com o meu interior, com o meu caráter, com o meu comportamento, com a minha dignidade, com o meu respeito. Eu vejo mulheres lindas do lado dos seus maridos. Mulheres maravilhosas, mas podres. Não respeita o cara, não se comporta dignamente e se dizem cristãs. Então, a beleza, ela faz parte, isso é maravilhoso. A gente precisa disso.
A gente precisa disso, cuidar de nós mesmos. Opa, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde está sujo, desarrumado. Não, ele não quer um lugar assim. Ele não merece um lugar assim. O texto ainda diz, né, para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Não sabeis que vós sois templo do Espírito? A gente tem cuidado do templo corpo e tem esquecido do templo do Espírito. E por que que muitas vezes você pode, olha, pensa aí, eu acredito que todo mundo aqui tem uma pessoa que você conhece, que por fora ela tá linda. Você fala para ela, nossa, mas você tá linda, seu cabelo tá lindo. Nossa, mas você tá muito bonita, né? Você tá bela, exteriormente. Mas ela mesma diz, estou querendo morrer, estou mal, estou doente. Né, chora muito, sente muita dor, né, vive muita opressão, mas no exterior tá belo. Só que olha que interessante, Provérbios 31:30, que nós também lemos na semana passada, diz que a beleza é enganosa, a formosura é passageira. Então, quando a gente para pensar sobre isso aqui, ó, quando a gente para pensar, cara, qual a importância que eu tenho que dar para a beleza exterior? É bem menos do que a interior. Detalhe, quando você começa a cuidar muito bem do seu interior, deixar Deus trabalhar no seu interior, temer ao Senhor, buscar ser uma mulher comportada, uma mulher respeitosa, uma mulher digna, uma mulher submissa, o próprio Deus abençoa e guarda e cuida do teu exterior. Quando você se submete a Ele, quando você tem temor a Ele, quando a sua vida internamente ali busca ansiosamente pelo Senhor, Ele mesmo cuida do seu exterior. Então a gente precisa focar e cuidar um pouco mais sobre isso, pensar um pouco mais sobre isso. No verso 4, diz assim, mas que ela, a beleza, tá? Esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Permanecer. Permanecer é continuar. Né? Eu permaneço ali, eu permaneço. Não sei se vocês lembram, mas eu no começo da live, das primeiras lives, eu falei sobre um texto, sejam constantes no temor ao Senhor, um texto de Provérbios. Sejam constantes no temor ao Senhor. Esse texto vem dizendo, permaneçam, né? Uma beleza permanente. Nós precisamos entender isso. Essa beleza permanente é o que é de grande valor para Deus. E qual é essa beleza permanente? Qual é essa beleza interior? Um espírito manso e tranquilo. Nós precisamos entender o que é isso, o que é esse espírito manso e tranquilo. No mundo onde tudo está muito agitado, onde o caos a coisa está pegando, como ser mansa e tranquila num tempo como esse? Por temor ao Senhor, você consegue, você vence, você entende esse espírito manso e tranquilo. No temor ao Senhor, você consegue isso. Se você for em Gálatas, você vai ver que a mansidão é uma das virtudes do Espírito. É o fruto do Espírito, a mansidão. O Espírito manso e tranquilo. Muitas de nós, precisamos rever os nossos comportamentos em relação a esse Espírito manso e tranquilo. Como eu tenho falado, nós temos buscado alimentar muito o nosso exterior e pouco o nosso interior. Essa é a razão de nós estarmos muitas vezes tão fracassadas em muitas áreas das nossas vidas. E precisamos cuidar, né? Às vezes nós somos tão grossas, tão mal educadas, respondemos de qualquer jeito, falamos de qualquer jeito. Lembra lá no começo, ficar mais calada, né? Mais pelo comportamento, mais pelas atitudes, é que o esposo vai ver que ela teme ao Senhor. Né? E esse espírito manso e tranquilo, isso aqui é só Deus mesmo para nos dar.
Eu confesso para vocês que há muitos anos eu orei para que o Senhor me desse isso. Eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor, Deus, eu preciso ser mais mansa, eu preciso ser mais tranquila. Essa é uma oração constante minha. Mas se vocês me conhecerem antigamente, me conhecerem hoje, vocês veriam a diferença. E eu já me sinto muito feliz por tudo que Deus já fez nesse tempo. Por toda a mansidão que Ele já me deu, a tranquilidade que Ele já me deu. Nossa, mas para mim isso já é uma grande vitória. Porque eu orei, coloquei diante do Senhor e eu vi o quanto isso estava atrapalhando o meu casamento. Então, nós precisamos ser mais educadas, precisamos ser mais queridas, precisamos ser mais tranquilas, precisamos ser mais mansas, né? Mansidão, tranquilidade, levar isso para o nosso cônjuge. Muitas vezes o marido chega tão perturbado do trabalho e chega em casa e nos encontra mais perturbada ainda. Mais perturbada com os problemas da casa, com as coisas da casa, com o menino, com a escola, com tantas coisas. Mas nós estamos aqui para quê? Para ser aquela auxiliar idônea, aquela que trabalha em conjunto com ele. Então, se ele chegou aflito, qual é o seu papel? Acalmar, apaziguar, acalmar ele, tranquilizar ele, não levar mais problema. Ah, mas eu tenho que resolver as coisas sozinha. Não estou falando disso, estou falando nesse contexto da mansidão, da tranquilidade, para você resolver algumas coisas, para você lidar com ele. Isso é bênção, isso é maravilhoso. A gente precisa entender isso, de uma vez por todas. Já chega da grosseria, já chega... Claro, gente, que muitas vezes, eu sofro tanto, que acaba isso, eu acabo externando isso para ele, para outras pessoas. Eu entendo, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando? Precisamos ser transformadas por Deus, precisamos ser moldadas por Ele. Mas onde é que nós estamos buscando esse molde, essa transformação? No exterior, nas coisas exteriores, onde o Senhor está falando, vem para o secreto comigo. Alimente o seu espírito, cuida do nosso relacionamento, onde o Senhor está te atraindo para estar com Ele. E o que nós fazemos? Nós estamos correndo disso. Então nós precisamos cuidar muito. Isso, olha, o final desse texto é formidável, que ele diz que o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso sim é de grande valor diante de Deus. Deus não está preocupado se você está linda, maravilhosa. Ele quer que você esteja, sim, porque você estando linda, maravilhosa, o templo do Espírito está lindo e maravilhoso. E você está feliz, você está bem. Que nós mulheres somos assim, a gente faz uma unha e a gente fica, né, se achando. A gente fica tão feliz, a gente fica tão alegre, né, faz o cabelo, nossa, né, a gente fica muito feliz. Uma maquiagem, isso nos alegra, a autoestima. Né? Mas o que é de grande valor para Deus? O real valor para Deus é uma mulher que se submete a Ele em primeiro lugar. Para nós casadas, mulher que se submete a Deus e ao marido. Para você se submeter ao seu marido, você vai primeiro se submeter a Deus. E aí é por temor a Deus que você vai conseguir se submeter ao seu marido. Deus nos chama para temê-lo. Eu sei que muitas mulheres não gostam nem de falar desse tema. Não gostam nem de, não quero nem assistir essa live. Falando sobre submissão, não quero saber de submissão, né? Isso é muito, não é para mim. Não, vou me submeter a um cara que não se esforça, eu sei de tudo isso. Eu ouço isso, às vezes. Mas o que nós temos que entender aqui? Nós temos que entender que o temor a Cristo é o que vai me fazer suportar muitas coisas. Até onde Deus, na sua palavra, nos ensina a suportar. Em tudo eu tenho que ser submissa. Tem coisas que nós precisamos passar, nós precisamos fazer uma live falando sobre isso. Nem tudo. Tá? Então, assim, o que fere os princípios da palavra de Deus em relação a nós, o que fere as escrituras, o que vem de contra aquilo que a palavra nos ensina. Lembra, submeter primeiro a Deus. Então, o que fere isso, você não tem que se submeter. Agora, o que está dentro da palavra,
o que está dentro dos conformes ali num relacionamento, a gente tem que se submeter sim. E como buscar essa submissão? Orando ao Senhor, meditando na sua palavra, focando no que realmente interessa, que é cuidar do seu espírito, cuidar do seu íntimo, cuidar do seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente sai com todo mundo, a gente se encontra com todo mundo, a nossa agenda é super cheia, mas a gente não tem um tempo com Deus. As meninas que me acompanham sabem que eu sou muito, eu cobro, né, delas, que elas tenham intimidade com Deus. Isso como? No seu tempo a sós com Deus. Porque eu vejo que isso é necessário para nós. Precisamos desse momento, porque é Ele quem vai nos dar o norte, é Ele quem vai nos guiar nesse caminho. Nós estamos sendo bombardeadas por um mundo que ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de coisas boas, ele não quer saber de eternidade. Não. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. E o que nós, mulheres cristãs, eu vejo muitas mulheres cristãs se amoldando ao padrão do mundo dentro das igrejas. E isso está errado. É isso que vem trazendo todo o pecado. É isso que vem fazendo com que muitas de nós soframos coisas terríveis no casamento. O que nós precisamos nos atentar? Olha o que o texto diz. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu estou vivendo tudo isso? Será que a gente está olhando mesmo para os padrões do mundo ou para os padrões de Deus? Onde a gente está olhando? Onde a gente está focando? Então, assim, em nome de Jesus, quero muito assim que vocês reflitam bastante nesse texto. Aqui são deveres dos casados. Os homens também têm o dever deles. E nós vamos falar em outras lives sobre isso também. Mas foquem nisso. O texto aqui é muito claro, né? Quando diz, pelo seu comportamento, você vai conseguir. Pelo seu comportamento, o seu esposo vai olhar isso e falar, eu quero esse Deus. Eu quero. Tem maridos, eu já ouvi num aconselhamento, eu já ouvi uma coisa muito triste, muitos anos atrás. Um homem falar, eu não quero esse Deus dela. Porque a mulher era fanática, ela não era cristã, ela era fanática. Por campanhas, sabe, tá batendo de porta em porta para evangelizar, para muita coisa, ela dizia, é a religiosidade. Não, entenda, eu não estou dizendo que isso é errado. Nós precisamos sim evangelizar, nós precisamos cuidar das coisas de Deus, nós precisamos zelar pelo templo do Senhor, nós precisamos fazer muita coisa. Mas eu estou dizendo na questão de você não ter esse entendimento de que, cara, meu primeiro ministério é a minha casa. Tem mulheres que fazem, tem momentos 24 horas dentro da igreja, mas não tem um tempo para o filho. Não tem um momento para preparar a mesa para o marido. Seu primeiro ministério, mulher, é a sua casa. Não queira ser bênção na igreja e ser uma desgraça dentro de casa. As coisas precisam andar, juntinhas, unidinhas ali. Então, nós precisamos entender, a gente tem se amoldado muito ao padrão do mundo. A gente tem olhado muito para o que o mundo cobra, o que o mundo quer. Nossa, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Nossa, está todo mundo... Gente, para. O que Deus está pedindo para você fazer? O que Deus quer para você nesse tempo? E eu quero finalizar, lembrando vocês, calem-se mais e mudem os comportamentos errados que têm. Busquem em Deus. Deus, o que de errado eu estou fazendo? Me ensina, Senhor. Me ensina a mudar, me ensina assim, me molda segundo o teu caráter. É orar pelo caráter de Cristo em nós, não é orar pelo nosso. Deus, eu quero o teu caráter. E focar, nisso nós vamos conseguir mudar os nossos comportamentos. E focar também no que realmente importa. A beleza exterior é importante, mas de muito mais valor para Deus é a beleza interior. Esse sim tem grande valor para Deus, porque a beleza é passageira, a beleza é enganosa. Hoje,
a gente tem até filtro, né? Pra gente colocar aqui, pra ficar linda, pra maquiada, tudo. Isso é muito legal, né? Mas a gente tem que cuidar. Tem que cuidar muito, porque senão isso fica o quê? A gente acaba focando muito nisso. Não, que eu preciso sempre estar assim. No dia que você não conseguir, você vai se frustrar. No dia que você olhar para o espelho de verdade, olhar suas ruguinhas, né, suas olheirinhas, né, você vai se frustrar. E não é isso que Deus quer para você. Então, cuide do seu interior com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus. Temam ao Senhor. O temor ao Senhor é o que nos ensina e nos dá todas as bagagens necessárias para nos submeter aos nossos maridos, ao nosso marido. Amém, mulheres? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te encha do Espírito dele e que assim você continue sendo bênção na sua casa, em primeiro lugar,